porque os fiéis não se escandalizaram. O fiel nunca se escandaliza. Você não tem que entender tudo. Você não tem que entender Deus. Pois quando você entende, não é fé, é intelecto. Quando você entende tudo, não é fé, está usando intelecto. E nós seremos arrebatados pelo intelecto? Não. É pela fé. Mesmo que nós não entendemos algo que está acontecendo. Mesmo que às vezes a gente não entenda o mover de Deus. Mas nós temos identificado aonde Deus está. O inferno não prevalece contra a revelação. Não prevalece. E podemos chegar ao céu sem ser membro da igreja do Deus vivo? Tem como você ser, nós sermos fiéis a Deus e não sermos fiéis aqui? Tem como você ser fiel à palavra e não ser fiel no casamento? Ser fiel na igreja e não ser fiel nos negócios? Uma vez fiel, fiel em tudo. Tantos têm se tornado tão endurecidos que não têm se dado conta do Espírito do último dia. É tempo de nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, a única que é capaz de nos ajudar. E ele diz: e quando você perceber, poderá ser tarde demais. Mesmo os ricos são condenados por Deus quando não usam a sua riqueza para o bem. Porém, olha a história e descobrirão que os verdadeiros grandes eram aqueles que serviam aos outros. Vida eterna é servir ao próximo. Vida eterna é servir. Às vezes Deus vai permitir nós entrarmos numa situação, talvez degradante, para que aquela experiência sirva para você ajudar alguém. Sirva para você esticar as suas mãos e tirar alguém da sarjeta. É por isso que Deus permite certa experiência para cada um de nós, para nós podermos ajudar alguém. É difícil ser servo, é difícil perdoar, às vezes é difícil lançar misericórdia, às vezes é difícil. Sabe por quê? Razão. Razão. Como as pessoas estão cheias de razão. Às vezes estão tão cheios de razão, que a razão cega. Paulo, com razão, perseguia os cristãos. Saulo, né? Saulo, com razão, perseguia os cristãos. E às vezes a gente, com razão, persegue alguém. Tenta destruir aquela pessoa, porque na nossa razão, ela está atrapalhando o programa de Deus. Mas, lembre-se, é Deus fazendo a separação. Não é nós que fazemos a separação. Você sabia que um cristão, às vezes nós falamos, nós perdemos, nós nunca perdemos ninguém. A igreja de Goiânia nunca perdeu ninguém. Sabe por que não? Porque o eleito nunca sairá. Ele pode até tirar umas férias, mas ele volta. Ele volta. Essa é uma expressão que não devemos ter. Nenhuma igreja nunca perdeu ninguém. Pelo contrário, é Deus posicionando para o arrebatamento. Tudo é um plano de Deus.